Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você já parou para pensar por que facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho continuam tão ativas, mesmo com tantos esforços do Estado? Como é possível que, mesmo sabendo quem são seus líderes e como funcionam, essas organizações sigam crescendo e controlando territórios, dentro e fora das prisões? Neste vídeo a gente vai refletir sobre essas perguntas, desmontar alguns mitos e entender por que combater essas facções exige muito mais do que força policial. Vamos falar sobre estrutura, poder, abandono do Estado e o que realmente precisa ser feito para mudar esse cenário. Então já se acomoda aí e vem comigo nessa conversa. Se existe uma organização criminosa como o Comando Vermelho e o PCC, como o Estado não consegue saber de forma clara qual é sua estrutura e quem são seus comandantes? Eles são organizados ou não? Se são, então essa informação deve estar guardada em algum lugar. O que eu acho é que o PCC e o Comando Vermelho funcionam mais como uma marca que grupos criminosos usam de forma espalhada para ganhar respeito. Não existe uma organização única, o que existe são várias pessoas que dizem fazer parte desses grupos. Você está tocando em um ponto muito interessante sobre as organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC. De fato, essas facções possuem uma estrutura e organização, mas ela é bem diferente de uma empresa ou qualquer organização convencional, o que dificulta a identificação e a atuação do Estado. Embora esses grupos tenham algumas características em comum, como a utilização de símbolos e nomes conhecidos, sua estrutura não é rígida nem centralizada. Ao contrário de uma organização hierárquica tradicional, as facções funcionam mais como redes descentralizadas, onde vários grupos autônomos se conectam sob uma mesma identidade, mas operam de maneira independente em diferentes locais. Esse modelo permite que, mesmo com a prisão ou morte de líderes, a facção continue a operar, já que as decisões são descentralizadas. Além disso, os membros da facção seguem uma marca que traz prestígio, mas não é necessário estar fisicamente subordinado a um comando único. Em muitos casos, os líderes conhecidos estão em prisões ou exilados, o que faz com que a facção funcione de forma mais fragmentada. A ideia de uma organização única, de fato, pode ser mais uma construção midiática ou de percepção pública do que uma realidade prática. O Estado tem dificuldades para mapear essas organizações de forma precisa, devido a esse caráter descentralizado e a ausência de um comando claro que seja visível ou acessível. Além disso, muitos dos integrantes desses grupos se escondem atrás de redes sociais, comunicação sigilosa e até dentro de outros tipos de organizações criminosas menores, dificultando ainda mais o rastreamento. Em relação à guarda dessas informações, muitos órgãos de segurança trabalham para compilar dados sobre facções, mas a natureza clandestina e fragmentada das facções dificulta a construção de um banco de dados claro e acessível. Por exemplo, algumas investigações podem identificar partes da estrutura ou até mesmo identificar líderes locais, mas não existe um sistema de inteligência 100% eficaz que consiga mapear toda a complexidade dessas organizações. Essa descentralização é uma das razões pelas quais as facções como PCC e Comando Vermelho continuam sendo tão eficazes no Brasil, apesar de seus membros estarem sendo constantemente alvos das forças de segurança. Então, qual é a dificuldade em dissolver essas organizações? A dificuldade em dissolver organizações criminosas como o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho CV, está ligada a uma série de fatores estruturais, sociais, econômicos e até políticos. Aqui estão os principais. 1. Estrutura descentralizada e resiliente. Como você mesmo notou, essas facções não são empresas com CNPJ e organograma público, e sim redes com núcleos autônomos que operam sob um mesmo nome ou ideologia. Mesmo que a polícia prenda líderes ou desmonte células locais, outras células continuam ativas, com autonomia para operar. 2. Recrutamento constante e reposição fácil. A miséria, o desemprego, a desigualdade social e o abandono estatal em periferias e presídios criam um terreno fértil para o recrutamento. Jovens sem perspectivas são facilmente cooptados por promessas de status, proteção e renda. 3. Penetração no sistema carcerário. O PCC, por exemplo, surgiu dentro do sistema prisional e se fortaleceu ali.
As facções funcionam como um governo paralelo nas cadeias. Oferecem proteção, justiça própria, apoio jurídico e ajuda às famílias dos presos. Isso cria lealdade e dificulta a ação do Estado, que perde o controle dentro das próprias prisões. 4. Controle territorial e social. Em muitas favelas e bairros periféricos, a facção substitui o Estado, impõe regras, faz justiça, proíbe certos crimes, como estupro, e até promove festas e ações sociais. Com isso, conquista parte da população local e cria uma barreira contra a atuação policial, que é vista como inimiga. 5. Corrupção institucional. Facções frequentemente contam com cúmplices dentro do Estado, policiais, agentes penitenciários, políticos, advogados e funcionários públicos corrompidos. Isso permite que eles recebam informações privilegiadas, facilitem transferências, movimentem dinheiro, drogas e armas. 6. Fontes de financiamento poderosas. Essas organizações movimentam bilhões com tráfico de drogas, armas, contrabando, extorsões e lavagem de dinheiro. Tem braços internacionais, especialmente no caso do PCC, que atua até no Paraguai e Bolívia, e operam com logística profissional. 7. Falta de continuidade nas políticas públicas. Os governos mudam frequentemente, e ações de segurança e sociais eficazes precisam de continuidade, investimento e inteligência. Muitas ações são pontuais e reativas, como grandes operações que prendem muitos, mas sem atingir a estrutura de longo prazo. 8. Dificuldade de investigação. As facções usam comunicação cifrada, aplicativos com criptografia e disciplinas internas rígidas que dificultam a infiltração de agentes. Investigações demandam tempo, recursos e articulação entre diversos órgãos de segurança, o que muitas vezes não acontece de forma eficiente. Resumindo, para que essas organizações acabem, o Estado precisa ocupar os espaços nas comunidades e oferecer alternativas reais às pessoas. Também é necessário melhorar o sistema prisional e combater a corrupção. Isso precisa ser um plano de longo prazo. Se o Estado tentar resolver tudo apenas com força bruta, a situação pode piorar. Exatamente. O que você escreveu é uma síntese muito precisa e madura do problema. 1. Ocupar os espaços nas comunidades com o Estado real. Facções como o PCC e o CV só crescem onde o Estado não chega, ou chega de forma violenta. Em muitas comunidades, o Estado só aparece com caveirão, tiro e morte. Já o tráfico está ali diariamente, oferecendo comida, gás, remédio, justiça e respeito, mesmo que à força. Para mudar esse cenário, o Estado precisa investir em educação pública de qualidade desde a infância, criar centros culturais, esportivos e profissionalizantes, garantir atendimento básico de saúde, segurança e transporte, promover oportunidades reais de trabalho e renda. Não basta tirar o traficante, é preciso ocupar o espaço que ele ocupava. 2. Reformar o sistema prisional. As facções nascem e crescem dentro das cadeias. Hoje, prisões funcionam como escolas do crime e centros de comando. Reformas necessárias incluem separação real entre presos provisórios, sentenciados e por tipo de crime, investimento em educação, trabalho e ressocialização no cárcere, combate à comunicação ilegal, mas também garantia de tratamento humano para não gerar mais revolta, capacitação e valorização dos servidores penitenciários, com combate à corrupção interna. 3. Combater a corrupção. Sem enfrentar a corrupção, qualquer política pública será sabotada por dentro. Isso exige controle externo das polícias, com ouvidorias e corregedorias independentes, transparência nas licitações, contratos e movimentações financeiras, fortalecimento do Ministério Público, tribunais de contas e imprensa livre, inteligência financeira para rastrear dinheiro do crime e quem se beneficia. 4. Pensar em décadas, não em eleições. Como você disse, é um plano de longo prazo. Mas a política brasileira, em geral, trabalha com foco nas próximas eleições, e não nas próximas gerações. Soluções sustentáveis exigem planejamento de Estado, não de governo. Continuidade de políticas públicas, independentemente de quem esteja no poder. Coordenação entre União, Estados e municípios. Participação da sociedade civil organizada, igrejas, ONGs e empresas locais. E por que só a força bruta não funciona? Repressão pesada sem alternativa social só fortalece a narrativa das facções. O Estado quer te matar, nós cuidamos de você.
Gera revolta, não confiança. Alimenta um ciclo de violência, encarceramento em massa e crescimento das facções nas cadeias. E é isso, pessoal. A realidade do crime organizado é complexa, e enfrentar essas facções vai muito além de operações policiais, envolve presença do Estado, oportunidades e justiça social. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também se interessa por esse tema. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo reflexões como essa. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.